Meu nome é Cassandra Duarte, 29 anos, e eu nunca imaginei que o casamento luxuoso da minha prima no Rio de Janeiro fosse o lugar onde tudo mudaria. Eu estava ajustando meu vestido de dama de honra no corredor quando ouvi a voz do meu pai. Ela é só uma guarda de segurança. Ele disse aos colegas com aquele tom familiar de decepção. As palavras doeram como sempre, mas ele não fazia ideia do que aconteceria nas próximas 24 horas. Ou que sua filha, só uma guarda de segurança, acabaria em todos os noticiários. Antes de continuar minha história, adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua localização nos comentários. Dê like e se inscreva no canal. E me conte se sua família já julgou completamente errado quem você realmente é. Crescer na casa dos Duarte significava viver com expectativas altíssimas. Nossa casa, no estilo colonial em Leblon, no Rio de Janeiro, abrigava uma família de super-realizadores liderada pelo meu pai, Tomás Duarte, um advogado corporativo cuja lista de clientes incluía metade das maiores empresas do Brasil. Minha mãe, Amanda, era igualmente impressionante como uma das principais cirurgiãs cardíacas do Hospital Albert Einstein. As fotos de casamento deles mostravam duas pessoas que pareciam pertencer à capa de uma revista. Ambos brilhantes, belos e de famílias onde a excelência não era apenas encorajada, era o mínimo. Meu irmão mais velho, Jaime, seguia os passos do meu pai em todos os sentidos. Da mente analítica ao senso impecável de moda, ele era o herdeiro perfeito do legado jurídico dos Duarte. Quando eu estava no ensino médio, Jaime já estava na Faculdade de Direito da PUC-Rio, seguindo diretamente os passos do nosso pai. Quando amigos da família visitavam, meus pais exibiam as conquistas de Jaime como troféus, suas notas no vestibular, seu estágio no Ministério Público, os artigos que ele publicava em revistas jurídicas. O orgulho na voz do meu pai era inconfundível. Então havia minha irmã mais nova, Catarina, a Kátia, da família, que era a protegida médica da minha mãe. Mesmo no ensino médio, ela conseguia recitar termos anatômicos complexos e passava os fins de semana acompanhando nossa mãe no hospital. Ela tinha as mãos delicadas e os nervos firmes da nossa mãe, perfeitos para a carreira cirúrgica que todos sabiam ser seu destino. Enquanto outras adolescentes estavam no shopping, Kátia fazia cursos avançados de biologia e se voluntariava em clínicas médicas. E então havia eu, Cassandra Cassie para todos, exceto meu pai, que insistia em usar meu nome completo. Eu não era desambiciosa nem pouco inteligente. Consistentemente entrava na lista de honra e capitaneava a equipe de atletismo. Mas meus interesses divergiam da tradição familiar dos Duarte de medicina e direito. No meu segundo ano do ensino médio, tivemos um dia de carreiras onde um ex-agente da Polícia Federal falou sobre trabalho de segurança. Algo clicou dentro de mim naquele dia: a abordagem sistemática à proteção, os aspectos psicológicos da avaliação de ameaças, o equilíbrio entre habilidades físicas e mentais exigidas. Quando compartilhei meu novo interesse no jantar daquela noite, meu pai riu como se eu tivesse contado uma piada. Segurança é o que as pessoas fazem quando não conseguem entrar na faculdade de Direito, Cassandra, disse ele, passando as batatas sem olhar para cima. Minha mãe pelo menos tentou ser solidária do jeito dela. Querida, com suas notas você poderia fazer muito mais. Talvez psicologia forense se você se interessa por esse tipo de coisa. Mas eu era teimosa. Outro traço da família Duarte. Durante todo o ensino médio, foquei em desenvolver habilidades que ninguém mais na minha família valorizava. Enquanto Jaime decorava precedentes jurídicos e Kátia estudava biologia celular, eu fazia aulas de defesa pessoal, estudava técnicas de vigilância e lia tudo o que podia sobre avaliação de ameaças e protocolos de segurança. Entrei no programa de formação da Polícia Militar, que meus pais toleravam apenas porque ficava bem nas aplicações para a universidade. Minhas habilidades físicas se desenvolveram junto com minhas habilidades analíticas. Eu conseguia correr 8 quilômetros sem suar, levantar mais peso que a maioria dos caras do time de futebol e tinha reflexos que meus treinadores chamavam de incríveis. Mas esses não eram feitos que ganhavam espaço na parede de orgulhos da família Duarte, onde diplomas e prêmios acadêmicos eram exibidos como obras-primas em um museu. O ponto de ruptura real veio durante o último ano, quando as decisões sobre universidade precisavam ser tomadas. A expectativa familiar era clara:
Eu me candidataria a universidades de elite e seguiria pré-direito ou pré-medicina. Eu me candidatei a essas para agradar meus pais, mas também a várias universidades com bons programas de justiça criminal. Quando minha carta de aceitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou com uma bolsa parcial para o curso de Justiça Criminal, eu estava extasiada. Meus pais não. Justiça Criminal. A voz do meu pai encheu nossa cozinha, fazendo os copos de cristal no armário vibrarem levemente. Isso é um diploma para quem quer ser policial. Cassandra, o que há de errado nisso? Eu desafiei, sentindo meu rosto corar. Não colocamos você em escola particular a vida inteira para você patrulhar um bairro perigoso. Minha mãe interveio. Sua precisão cirúrgica evidente até na forma como me cortou. Isso não é sobre ser policial. Tentei explicar. Existem posições de segurança corporativa, empresas de segurança privada, agências governamentais. Trabalho braçal, meu pai interrompeu. Os Duarte não são pessoas de trabalho braçal. Aquela conversa marcou a primeira grande fratura no meu relacionamento com meus pais. Apesar da desaprovação deles, aceitei a oferta da UFRJ. Jaime tentou mediar, sugerindo que eu sempre poderia transferir para pré-direito depois de um ano, enquanto Kátia permaneceu neutra, relutante em arriscar seu status de filha de ouro. O dia em que me mudei para o dormitório da faculdade, meu pai ajudou a carregar minhas caixas com polidez rígida. Ao sair, ele me entregou um cartão de crédito ligado à conta da família. Sua mãe e eu ainda esperamos excelência, Cassandra, disse ele formalmente. Só porque discordamos das suas escolhas, não significa que não vamos te apoiar financeiramente. Você ainda é uma Duarte. Eu reconheci aquilo pelo que era. Não apenas apoio financeiro, mas uma corda persistente, um lembrete de que, apesar da minha rebelião, ainda se esperava que eu mantivesse o nome da família de alguma forma. O que ele não percebia era que eu absolutamente pretendia manter o padrão de excelência dos Duarte, só que não em um campo que ele respeitava. Durante meus anos de faculdade, a distância emocional entre meus pais e eu cresceu até virar um abismo. Jantares de feriados se tornaram exercícios de conversa educada sobre tudo exceto meus estudos ou planos futuros. Quando parentes perguntavam sobre mim, meu pai rapidamente mudava de assunto para o estágio de Jaime com um juiz federal ou a aceitação precoce de Kátia na escola de medicina. Eu me tornei a nota de rodapé da família, o asterisco na narrativa perfeita dos Duarte. Mas, com cada curso de segurança que eu tirava nota máxima, cada certificação de treinamento que eu conquistava e cada professor que reconhecia minha aptidão natural para a área, eu ficava mais certa de que havia escolhido o caminho certo, mesmo que fosse um que minha família não conseguia entender ou apreciar. No dia da formatura, quando recebi meu diploma de bacharel em Justiça Criminal com especialização em estudos de segurança, a lacuna havia se solidificado em algo aparentemente permanente. Meus pais compareceram à cerimônia e tiraram as fotos obrigatórias, mas o orgulho que fora tão evidente nas formaturas de Jaime e Kátia estava notavelmente ausente. Em seu lugar havia uma aceitação resignada de que sua filha do meio havia escolhido um caminho que eles consideravam abaixo do potencial dela e abaixo do nome Duarte. Pouco sabiam eles que eu estava apenas começando. Meu primeiro emprego depois da faculdade não era exatamente glamouroso e encaixava perfeitamente nas noções preconcebidas do meu pai. Tornei-me guarda de segurança no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, patrulhando os pisos de varejo em um uniforme de poliéster que parecia uma fantasia de Halloween do que meus pais temiam que eu me tornasse. O salário inicial mal dava para meu minúsculo apartamento em Copacabana e eu tinha que lutar contra meu orgulho para continuar usando o cartão de crédito da família para compras e necessidades básicas. A primeira vez que meus pais visitaram meu apartamento, minha mãe olhou ao redor com o horror mal disfarçado da cozinha americana e do futon que servia de cama. Meu pai notou o uniforme de segurança pendurado na porta do armário e apertou os lábios daquele jeito que sempre precedia a decepção. Você sabe, Cassandra, disse ele com cuidado, Jaime poderia te ajudar a conseguir uma posição de paralegal na firma dele. O salário inicial é o dobro do que você ganha e poderia levar à faculdade de Direito se você se dedicasse. Estou me dedicando agora, pai, respondi, tentando manter a voz nivelada. Só que não na direção que você quer. Ele suspirou, parecendo cansado. Guarda de segurança.
É difícil dizer aos nossos amigos que nossa filha, que se formou com honras, fica vigiando compradores de shopping por furtos. O que meu pai não entendia, o que nenhum deles entendia, era que a posição no shopping era apenas um ponto de partida. Segurança, como medicina ou direito, tem hierarquias e especializações. Você não começa como neurocirurgião ou sócio sênior. Você sobe na carreira. Meu avanço veio 3 meses depois do emprego no shopping, quando notei um padrão de mercadorias de alto valor desaparecendo das lojas durante mudanças específicas de turno. Em vez de apenas relatar, compilei dados, estabeleci uma linha do tempo e identifiquei um suspeito, um membro da equipe de limpeza que tinha acesso aos corredores de serviço. Quando apresentei minhas descobertas ao chefe de segurança, ele ficou impressionado o suficiente para me apresentar a alguém que mudaria minha trajetória profissional. O sargento Francisco Chico Almeida era um detetive aposentado da Polícia Civil que agora gerenciava segurança para várias instituições financeiras no Rio. Com queixo quadrado, cabelo grisalho e mãos que pareciam capazes de dobrar aço, ele tinha a confiança calma que vem de décadas de experiência. Depois de revisar meu trabalho no caso de furto no shopping, ele me ofereceu uma posição em sua equipe no Banco Itaú. "Você tem bons instintos, garota", disse ele com seu sotaque carioca rouco. "A maioria desses jovens guardas só recebe um salário, mas você tem o olho. Posso ensinar habilidades, mas não posso ensinar isso." Sob a mentoria de Chico, eu floresci. Aprendi técnicas avançadas de vigilância, protocolos de avaliação de ameaças e os aspectos psicológicos da segurança que me fascinavam desde o ensino médio. Chico se tornou a figura paterna profissional que meu próprio pai se recusara a ser, elogiando minha aptidão enquanto me pressionava a melhorar. "Você não é só uma guarda de segurança", ele me dizia. "Você é uma profissional de segurança. Há uma diferença." Absorvi tudo o que Chico me ensinou, conquistando certificações em avaliação avançada de ameaças, resposta de emergência e proteção executiva. Quando Chico me recomendou para treinamento especializado com ex-militares e policiais, tirei licença não remunerada para participar, vivendo de macarrão instantâneo por semanas para pagar. Minha família permaneceu em grande parte desinteressada nesses desenvolvimentos. No jantar de Natal, enquanto Jaime discutia sua primeira grande vitória em um caso, e Kátia detalhava um procedimento cirúrgico complicado que havia auxiliado, tentei compartilhar minha experiência fornecendo segurança para um dignitário estrangeiro no banco. "Que bom, querida", disse minha mãe, claramente sem ouvir. "Jaime, conte mais sobre aquela ação coletiva." Parei de compartilhar minha vida profissional com eles depois disso. Se não estavam interessados nos meus sucessos, não mereciam saber sobre eles. 2 anos na posição de segurança bancária, eu havia construído uma reputação entre a comunidade de segurança privada do Rio como alguém com habilidades observacionais, excepcionais e raciocínio rápido. Quando um incidente ocorreu, uma tentativa de assalto, que impedi notando indicadores comportamentais, antes mesmo do perpetrador sacar a arma, chamou a atenção de pessoas, além do meu círculo imediato. Um e-mail chegou da Elite Guardiões Segurança, uma empresa tão prestigiosa nos círculos de segurança que era essencialmente o equivalente a um escritório de advocacia de elite no mundo do meu pai. Eles se especializavam em proteção executiva de alto nível, integração de cibersegurança e avaliação de ameaças para corporações e indivíduos com bens a proteger. Sua lista de clientes era confidencial, mas rumores diziam que protegiam bilionários de tecnologia, realeza em visita e diplomatas durante negociações sensíveis. O processo de recrutamento foi rigoroso. Testes físicos, avaliações psicológicas, simulações de cenários e avaliações técnicas que me levaram ao limite. Quando a oferta finalmente chegou, o salário era quase o triplo do que eu ganhava no banco, com benefícios que incluíam viagens internacionais, treinamento especializado e a oportunidade de trabalhar com os melhores profissionais de segurança do ramo. Aceitei imediatamente, mas tomei uma decisão que acabaria levando ao incidente do casamento. Não contei nada à minha família sobre a natureza prestigiosa da minha nova posição. Quando perguntaram sobre a mudança de emprego, simplesmente disse que havia mudado para outra empresa de segurança. Meu pai assumiu o movimento lateral, talvez de um shopping para outro, e eu não corrigi. Isso criou a vida dupla que mantive pelos próximos 3 anos. Para minha família,
permaneci só uma guarda de segurança com um emprego braçal abaixo dos padrões profissionais deles. Mas, na realidade, me tornei consultora sênior de segurança especializada em avaliação de riscos e proteção pessoal para clientes de alto perfil. Viajei para Dubai com executivos de tecnologia, segurei reuniões entre líderes corporativos em Singapura e desenvolvi protocolos de segurança para eventos que recebiam algumas das pessoas mais influentes do mundo. Meus colegas na Elite Guardiões se tornaram minha segunda família. Pessoas que respeitavam minhas habilidades e valorizavam minhas contribuições. Adriana Vasconcelos, diretora de operações da empresa, se tornou amiga próxima e mentora. Ex-agente da ABIN com cabelo curto prateado e terninhos impecáveis, ela reconheceu o potencial em mim que até Chico havia perdido. Você tem uma habilidade única de se misturar, ela me disse uma vez, depois que gerenciei com sucesso a segurança de uma reunião sensível de fusão corporativa. A maioria das pessoas de segurança se destaca. Elas querem ser vistas como proteção, mas você consegue desaparecer na multidão enquanto vê tudo. Isso é raro e valioso. Sob a orientação de Adriana, desenvolvi uma especialidade em proteção discreta, segurança que não parece segurança. Eu podia comparecer a eventos de Black Tea como convidada, monitorar uma situação enquanto parecia estar apenas apreciando champanhe e intervir apenas quando necessário. Essa habilidade se provaria particularmente valiosa no casamento da minha prima, embora eu não soubesse disso na época. Enquanto minha reputação profissional crescia, também crescia a lacuna entre minha carreira real e a percepção da minha família. Em reuniões de Natal e jantares de aniversário, eu ouvia Jaime discutir sua trilha para a sociedade e as histórias de residência de Kátia, enquanto mantinha silêncio sobre proteger uma atriz famosa de um stalker ou desenvolver segurança para uma conferência política controversa. E você, Cassandra? Meu pai eventualmente perguntava por obrigação em vez de interesse. Ainda naquela empresa de segurança? Sim, eu respondia simplesmente, ainda na Elite Guardiões. O nome não significava nada para ele. Se ele tivesse pesquisado a empresa, teria descoberto sua reputação prestigiosa, mas nunca se deu ao trabalho. Na mente dele, eu permanecia a decepção da família que vigiava monitores de loja e escoltava ladrões de shopping até a saída. Às vezes eu me perguntava por que mantinha o fingimento. Parte era orgulho. Eu queria que eles valorizassem meu trabalho sem a validação externa de um nome de empresa prestigiosa. Parte era ressentimento depois de anos dispensando minha escolha de carreira. Por que eles deveriam de repente aprovar quando percebessem seu status real? E parte era autoproteção. A desaprovação deles havia parado de doer uma vez que parei de esperar a aprovação deles. Eu poderia ter continuado essa existência paralela indefinidamente se não fosse pelo casamento da minha prima Natália e a cadeia de eventos que isso colocou em movimento. O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, é o tipo de hotel onde os porteiros usam cartolas e luvas brancas, onde lustres de cristal refletem pisos de mármore e onde a elite carioca celebra ocasiões especiais há gerações. Era exatamente o tipo de local que minha tia Diana escolheria para o casamento da única filha, um lugar que gritava dinheiro antigo e posição social, perfeito para a união de duas famílias proeminentes do Rio. Minha prima Natália sempre fora gentil comigo, mesmo depois que a narrativa familiar de Pobre Cassie e seu emprego de guarda de segurança havia se estabelecido. Quando o convite de casamento gravado em relevo chegou, solicitando minha presença para todo o fim de semana de festividades, suspeitei que ela me incluíra no cortejo nupcial mais por obrigação familiar do que proximidade genuína. No entanto, tirei um raro fim de semana de folga da Elite Guardiões e arrumei meu vestido de dama de honra, um verde esmeralda de seda surpreendentemente elegante que combinava com meu cabelo escuro e pele clara. Cheguei na sexta à tarde para o jantar de ensaio, fazendo check-in no quarto do hotel com o olho de uma profissional, notando saídas, posições de câmeras de segurança e padrões da equipe automaticamente. Era um hábito que eu não conseguia desligar, assim como meu pai provavelmente avaliava cada reunião social por potencial de networking, ou minha mãe provavelmente notava a saúde vascular das mãos das pessoas ao apertar. O primeiro encontro familiar aconteceu no saguão do hotel, enquanto eu empurrava minha mala em direção aos elevadores. Minha mãe me avistou primeiro.
acenando com o entusiasmo controlado que reservava para ambientes públicos. Cassandra, querida. Ela deu beijos no ar perto de ambas as bochechas, cuidadosa para não borrar a maquiagem perfeita. Aos 58 anos, ela permanecia impressionante. O cabelo loiro colorido profissionalmente para esconder qualquer grisalho. Sua postura de cirurgiã impecável. Acabamos de chegar. Seu pai está fazendo check-in. Meu pai se aproximou, entregando a bagagem premium ao carregador. Ele havia ganhado mais grisalho nas têmporas desde a última vez que o vira na Páscoa. Mas seu terno sob medida e passo confiante projetavam a mesma autoridade que sempre carregara. Cassandra, ele acenou, apertando brevemente meu ombro, sua versão de uma saudação calorosa. Bom ver que você conseguiu vir. Jaime e Sofia chegam mais tarde. A babá deles atrasou e Kátia vem direto do plantão no hospital. É claro que ele atualizaria imediatamente sobre meus irmãos. Jaime agora tinha uma esposa perfeita e 2 filhos perfeitos para adicionar à carreira jurídica perfeita. Kátia estava prosperando na residência cirúrgica. As histórias de sucesso dos Duarte precisavam ser estabelecidas logo. Como está o trabalho? Minha mãe perguntou com o desinteresse educado de alguém perguntando sobre o tempo. Movimentado, respondi simplesmente. Tivemos alguns projetos interessantes recentemente. Ainda naquela empresa de segurança. Meu pai perguntou, verificando o relógio. Como se chama mesmo? Elite Guardiões, respondi, sabendo que o nome não significava nada para ele. Bem, disse ele com alegria forçada, pelo menos é emprego estável nessa economia. O tom condescendente doeu, mas eu havia me acostumado. Antes que pudesse responder, minha tia Diana entrou no saguão varrendo, prancheta na mão e coordenadora de casamento atrás. Tomás, Amanda, chamou, então me notou. E Cassie, que bom que você está aqui. Natália ficará tão contente. Estamos nos reunindo na sala Renascença, às 17h, para o ensaio. A tarde continuou num borrão de preparativos de casamento, chegadas familiares e a coreografia social cuidadosa que acompanha tais eventos. Durante tudo, mantive meu papel de bela dama de honra enquanto respondia às perguntas habituais de parentes que raramente via. Segurança. Ainda fazendo isso? Que interessante. Já pensou em voltar a estudar para algo diferente? Há avanço nessa área, querida. Cada pergunta carregava o subtexto. Quando você vai ter uma carreira de verdade como o resto dos Duarte? O jantar de ensaio foi realizado em uma sala de jantar privativa no restaurante do hotel. Cristais tilintavam contra a porcelana fina, enquanto garçons serviam vinho caro e porções delicadas de comida perfeitamente preparada. Fui sentada em uma mesa com outras damas de honra e padrinhos, felizmente longe da minha família imediata. Embora perto o suficiente para observá-los, meu pai estava no elemento dele, cercado por outros profissionais bem-sucedidos. Da minha posição, eu conseguia vê-lo gesticulando animadamente enquanto falava com um pequeno grupo de homens em ternos caros, colegas ou amigos da família do noivo. Talvez eu não tivesse prestado atenção, exceto que ouvi ele mencionar meu nome. Minha filha Cassandra? Sim, ela está aqui, uma das damas de honra. Ele dizia a um homem mais velho distinto com gravata borboleta. Jaime é nosso advogado. Ele está na firma agora. E Catarina está terminando a residência cirúrgica no Albert Einstein. E sua outra filha? O homem perguntou. O que ela faz? Houve um microsegundo de hesitação antes que meu pai respondesse com um aceno de mão desdenhoso. Ela é só uma guarda de segurança. Você sabe como é. Nem todo mundo consegue seguir a tradição familiar. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não o fato de ele descrever meu emprego incorretamente, eu estava acostumada, mas o só antes e o tom apologético, como se minha escolha de carreira fosse algo que exigisse explicação ou desculpa. Coloquei o garfo na mesa, o apetite perdido. Do outro lado da sala, minha mãe captou meu olhar, e algo na minha expressão deve ter dito que eu ouvira. Ela pelo menos teve a decência de parecer momentaneamente desconfortável antes de voltar à conversa. Depois do jantar, enquanto os convidados socializavam com bebidas, saí para o terraço para tomar ar. Fiquei surpresa quando meu pai se juntou a mim alguns minutos depois, uísque na mão. Lindo local, comentou, olhando para o skyline do rio. Diana se superou. É lindo, concordei rigidamente. Um momento de silêncio se estendeu entre nós antes que eu decidisse abordar o que ouvira.
Eu não sou só nada, pai, disse baixinho. Ele se virou, sua expressão confusa antes que a compreensão surgisse. Você ouviu isso? Eu não quis dizer nada com isso, Cassandra. Você tem dispensado minha carreira há anos, continuei, mantendo a voz nivelada. Mataria você mostrar uma fração do orgulho que tem por Jaime e Kátia? Meu pai suspirou, girando o uísque. Não é sobre orgulho. Só tínhamos expectativas diferentes para você. Você é inteligente e capaz. Poderia ter sido qualquer coisa. Eu sou alguma coisa, contra-argumentei. Só porque não é o que você queria não torna sem valor. Eu nunca disse sem valor, defendeu. Segurança é trabalho necessário. Alguém tem que fazer. E esse alguém sou eu por escolha porque sou boa nisso. Ele acenou distraidamente, claramente sem me ouvir de verdade. É claro que é. Você é uma Duarte. Seria boa em qualquer coisa que se dedicasse. Só queria que você se dedicasse a algo mais substancial. A conversa não ia a lugar nenhum, como sempre. Meu pai não conseguia ver além de sua definição estreita de sucesso, e eu estava cansada de tentar fazê-lo entender. Preciso voltar para dentro, disse finalmente. Natália estará procurando as damas de honra. Ao me virar para sair, meu pai chamou. Só queremos o melhor para você, Cassandra. Parei, mas não me virei. Não, pai. Vocês querem o que fica melhor para os outros. Rejuntei a festa, colando um sorriso que não chegava aos olhos. Amanhã era o grande dia de Natália, e apesar dos meus sentimentos feridos, eu não deixaria a tensão familiar estragar o casamento dela. O que eu não percebia era que o casamento acabaria sendo movimentado de formas que nenhum de nós poderia antecipar. O dia do casamento amanheceu claro e brilhante, o tipo de dia perfeito de início de primavera que torna o rio mágico, ar fresco, sol dourado e o jardim botânico em chamas com cores. Como dama de honra, minha manhã estava programada ao minuto. Cabelo às 8, maquiagem às 9h30, mimosas e brunch, leve com o cortejo nupcial às 10h45, fotos ao meio-dia, cerimônia às 14h. Por volta das 11h30, com o cabelo preso em um coque elegante e maquiagem aplicada profissionalmente, tive um raro momento de folga enquanto Natália fazia o ajuste final do vestido. Em vez de permanecer na suíte nupcial com as outras damas de honra tagarelando, decidi dar uma rápida caminhada pelo saguão do hotel para clarear a cabeça depois da troca tensa com meu pai na noite anterior. O Copacabana Palace estava agitado, não só pelo casamento de Natália, mas pelo que pareciam ser pelo menos outros 2 eventos. A segurança do hotel era visível, mas discreta, com fones de ouvido e uniformes sutis que se misturavam ao ambiente de luxo. Normalmente eu teria apreciado o profissionalismo deles, mas algo no saguão chamou meu olho treinado. Um homem em uniforme de hotel empurrava um carrinho de champanhe pelo piso de mármore, padrão para um dia movimentado de casamento, mas sua gola estava errada, ligeiramente torta, de uma forma que sugeria que o uniforme era novo ou emprestado. Seus sapatos, parcialmente visíveis sob as calças, eram couro italiano de alto padrão, não o calçado prático de alguém que fica em pé o dia todo. Mais revelador, ele ficava tocando a orelha como se escutasse algo, mas não usava fone visível como a equipe real do hotel. Diminuí o passo, casualmente sentando em uma poltrona do saguão que oferecia boa vista. Nos próximos 10 minutos, observei o homem fazer 3 viagens pelo saguão, cada vez com equipamentos de serviço diferentes, cada vez escaneando a sala em um padrão que não era casual, mas metódico. Quando ele desapareceu por um corredor de serviço, notei outro homem, este interno de convidado em vez de uniforme, seguindo o mesmo padrão de varredura perto da recepção. Meus instintos profissionais uniram em alerta. Isso não era aleatório, era vigilância. Alguém estava avaliando o hotel, provavelmente mirando um dos eventos ricos que aconteciam. Debati minhas opções. Alertar a segurança do hotel com o que era admitidamente apenas um palpite profissional. Ligar para a Elite Guardiões para consulta ou lidar eu mesma. A decisão foi tomada quando avistei uma terceira pessoa, uma mulher em uniforme de camareira com os mesmos detalhes incongruentes, trocando um aceno quase imperceptível com o homem de terno. Reconheci a dinâmica de equipe imediatamente. Era uma operação coordenada. Peguei meu telefone e mandei mensagem para a Adriana na Elite Guardiões. Copacabana Palace para casamento familiar. Observando potencial equipe de 3+, conduzindo vigilância pré
Operacional. Qualidade profissional vale rodar nomes no banco de dados. A resposta dela veio rapidamente. Mande fotos se possível. Vamos checar indivíduos conhecidos mirando eventos de alto nível na área do Rio. Usando a câmera do telefone, tirei fotos discretas dos 3 suspeitos, fazendo parecer que estava checando redes sociais ou tirando selfies. Enviei para a Adriana e voltei à suíte nupcial. Minha mente agora dividida entre deveres de dama de honra e preocupações de segurança. 20 minutos depois, enquanto ajudava Natália com o véu, meu telefone vibrou. A mensagem de Adriana fez meu estômago afundar. Confirmado. Equipe de Roberto Silva, ladrões de joias de alto nível, acertaram 3 casamentos da sociedade em São Paulo no mês passado, roubando heranças familiares, presentes de casamento, muito sofisticados, polícia local notificada, mas evidências insuficientes para resposta imediata. Você consegue manter vigilância até chegarmos? Eta 45 minutos. Olhei para Natália, radiante no vestido de estilista, pérolas que pertenciam à avó adornando seu pescoço. Ao redor da sala, outras damas de honra colocavam peças de joias familiares, diamantes, safiras, heranças valendo dezenas ou centenas de milhares de reais. Os presentes de casamento exibidos em uma sala adjacente incluíam prataria antiga, cristal e outros itens valiosos. Vamos fazer, respondi por mensagem. Cerimônia começa em 2 horas. Atrasamos se necessário. Não se envolva, Adriana alertou. Essas pessoas são profissionais. O próprio Silva tem acusações de agressão. Em circunstâncias normais, eu teria seguido aquela diretiva, mas essas não eram circunstâncias normais. Era o evento da minha família sendo alvo, e esperar 45 minutos poderia ser tarde demais. Me desculpei novamente, alegando que precisava checar os arranjos de flores. Uma vez no corredor, tirei os saltos e me movi rapidamente para o elevador de serviço, usando meu cartão de chave do quarto para sobrescrever a restrição apenas staff. Um truque que Chico ensinara anos atrás que funcionava na maioria dos sistemas de hotel. Nos corredores traseiros do hotel, me movi eficientemente, checando salas de armazenamento e áreas de serviço. Em um armário de linho no nível do salão de baile, encontrei o que procurava, evidência da preparação deles. Um carrinho de bagagem do hotel havia sido modificado com compartimentos ocultos, perfeito para carregar e remover rapidamente itens valiosos durante o caos da recepção de casamento. Enquanto examinava, ouvi passos se aproximando. Deslizei atrás de uma prateleira de toalhas de mesa justo quando a porta se abriu e o garçom falso entrou, agora acompanhado por uma 4ª pessoa que eu não vira antes. Um homem alto e magro com uma fina cicatriz ao longo da mandíbula, que se movia com a facilidade confiante de alguém no comando. Roberto Silva em pessoa, percebi, o notório ladrão de joias cuja equipe havia roubado milhões em valores de eventos da sociedade pelo país. Cronogramas adiantados, Silva dizia baixinho. Troca de segurança às 15h30 em vez de 10h06. Vamos durante a cerimônia, não na recepção. Menos testemunhas, mais tempo com os presentes antes que sejam notados. E as joias da família? O garçom falso perguntou. A noiva está usando as peças-alvo. A Bia vai cuidar disso. Emergência de dama de honra, bebida derramada, vestido rasgado, algo para deixar, lá sozinha. Ela sabe o que fazer. Eles estavam planejando mirar diretamente em Natália, minha prima, no dia do casamento dela. Eles saíram e esperei 30 segundos antes de sair do armário. Tinha menos de 1 hora antes que fizessem o movimento. Tempo insuficiente para o backup da Elite Guardiões chegar. Mandei mensagem para a Adriana novamente com as informações atualizadas e tomei uma decisão. Eu não deixaria que eles arruinassem o casamento de Natália. Não deixaria que roubassem heranças familiares e presentes, e não esperaria pelo backup. Voltando à suíte nupcial, puxei de lado a mãe de Natália, minha tia Diana. Há uma situação de segurança, disse baixinho. Nada para entrar em pânico, mas preciso que mova todos os presentes de casamento para um local seguro imediatamente. Diga que houve uma mudança de planos para a exibição. Diana piscou confusa. Do que você está falando, Cassie? Por favor, confie em mim, insisti. Trabalho em segurança de alto nível. Há ladrões profissionais mirando o casamento. Eles planejam roubar os presentes durante a cerimônia e possivelmente as joias de Natália também.
Para crédito dela, tia Diana não me dispensou de imediato. Você está falando sério? Devemos chamar a polícia? Eles foram notificados, mas não chegarão a tempo. Tenho colegas vindo, mas por enquanto precisamos proteger os valores sem causar pânico. Talvez tenha sido meu tom ou a confiança com que falei, mas Diana acenou. O que você precisa que eu faça? Tenha os presentes movidos para o cofre do hotel imediatamente. Diga às damas de honra para deixar qualquer joia valiosa no cofre do hotel, não na suíte. E não deixe Natália sozinha com nenhum funcionário do hotel que não tenhamos verificado pessoalmente. Enquanto ela ia cuidar dos presentes, fiz outra ligação rápida para um colega da Elite Guardiões que morava no Rio, explicando a situação. Ele prometeu estar lá em 20 minutos, ainda apertado, mas melhor que nada. Voltei aos meus deveres de dama de honra, ajudando Natália com os preparativos de última hora, enquanto mantinha um olho vigilante em todos que entravam na suíte. Quando uma camareira, a mulher que eu identificara antes, bateu com toalhas frescas, interceptei-a na porta. Estamos bem. Obrigada, disse agradavelmente, mas firmemente, bloqueando sua visão de Natália. Os olhos da mulher se estreitaram ligeiramente, reconhecimento profissional passando entre nós. Ela sabia que eu a havia identificado. Acenou e se retirou, mas não antes que eu notasse sua mão se mover sutilmente para a cintura, possivelmente alcançando uma arma. O tempo da cerimônia se aproximou. Enquanto nos alinhávamos para entrar no salão de baile, me posicionei para manter Natália à vista o tempo todo. Meu colega da Elite Guardiões mandou mensagem que havia chegado e estava monitorando os corredores e a área dos presentes. O casamento prosseguiu lindamente. Natália parecia radiante, caminhando pelo corredor até o noivo. O quarteto de cordas tocou perfeitamente, e a luz da tarde entrava pelas janelas de vitral, lançando padrões de arco, íris pelo piso de mármore. Eu deveria estar focada no momento romântico, mas minha atenção estava dividida, escaneando constantemente pela equipe de Silva. Avistei o garçom falso posicionado perto de uma entrada de serviço, falando em algo que parecia um rádio do hotel, mas provavelmente era comunicação com sua equipe. A mulher que tentara entrar na nossa suíte agora estava vestida como assistente de fotógrafo, movendo-se pelas bordas da sala. Silva em pessoa não estava à vista, o que me preocupava mais. Enquanto o ministro começava os votos, notei uma mudança sutil na postura do garçom falso, um preparo para se mover. Sem chamar atenção, saí da minha posição de dama de honra e me movi para o lado da sala como se fosse ao banheiro. Estava na metade do caminho quando vi Silva em pessoa emergindo de trás de uma tela decorativa, movendo-se propositalmente em direção à suíte nupcial agora, vazia, onde as bolsas e itens pessoais das damas de honra permaneciam. Apesar dos presentes estarem protegidos, ainda havia valores a serem levados. Segui, mantendo distância, observando enquanto ele usava algum tipo de dispositivo eletrônico para sobrescrever a trava do cartão de chave. Enquanto ele entrava, mandei mensagem para meu colega a localização dele e me aproximei da porta. O que aconteceu em seguida ocorreu em questão de segundos. Entrei e encontrei Silva vasculhando os pertences das damas de honra, uma pequena bolsa já cheia de joias e eletrônicos. Segurança do hotel, disse calmamente. Vou precisar que você coloque isso para baixo. Silva se virou, surpresa rapidamente substituída por cálculo frio no rosto. Não, você não é segurança, disse ele, voz estranhamente calma. Você é do casamento. A dama de honra que tem nos observado. Ele se moveu em minha direção, alcançando novamente a cintura. Não esperei para ver se estava armado. Anos de treinamento tomaram conta. Enquanto ele avançava, eu me esquivei, usando o impulso dele contra ele. Um golpe rápido no plexo solar dobrou-o e segui com um golpe preciso no feixe nervoso no ombro. Silva caiu de joelhos, e eu o tinha em uma trava articular antes que pudesse se recuperar, usando o cordão de um babyliss de dama de honra para prender seus pulsos. A porta se abriu com estrondo e meu colega da Elite Guardiões entrou, seguido por 2 guardas de segurança reais do hotel que finalmente haviam sido alertados. Tempo perfeito, disse secamente. A equipe dele inclui pelo menos 3 outros. O garçom na entrada leste, a assistente do fotógrafo e provavelmente uma 4ª pessoa que ainda não identificamos. Meu colega acenou, já coordenando com a segurança do hotel pelo fone. Em minutos,
Toda a equipe havia sido detida e a polícia real estava a caminho. Quando voltei à cerimônia, o casal estava sendo declarado marido e mulher. Ninguém no cortejo nupcial notara minha breve ausência e os convidados permaneceram felizmente alheios ao drama que se desenrolara. Enquanto todos aplaudiam o primeiro beijo dos recém-casados, captei o olhar questionador da minha tia Diana da primeira fila. Dei a ela um aceno sutil e observei o alívio lavar seu rosto. Crise evitada. Casamento salvo. O que eu não percebia era que uma câmera de segurança do hotel havia capturado minha imobilização de Roberto Silva, ou que pela manhã aquela filmagem estaria passando em todas as estações de notícias locais do Rio. Acordei na manhã seguinte com meu telefone vibrando incessantemente com notificações. Sonolenta e ainda exausta dos eventos do dia anterior, abri a tela e encontrei dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto e alertas de redes sociais. Os mais intrigantes eram mensagens de colegas da Elite Guardiões. Raramente ouvia de todos variações de bom trabalho, e você está famosa. Confusa, abri um link que Adriana enviara com a mensagem: o gato saiu do saco, Cassie. Talvez queira preparar sua família. O link me levou ao site de uma estação de notícias do Rio, onde a manchete fez meu estômago afundar. Casamento da sociedade salvo por especialista em segurança disfarçada. Ladrão de joias notório capturado. O vídeo que acompanhava, claramente da câmera de segurança do hotel, mostrava eu em meu vestido verde esmeralda, imobilizando Roberto Silva com precisão profissional. Embora meu rosto estivesse parcialmente obscurecido pelo ângulo da câmera, qualquer um que me conhecesse me reconheceria instantaneamente. O artigo me identificava como operadora disfarçada da Elite Guardiões Segurança, uma das firmas de segurança privada mais prestigiadas do país, que por acaso participava do casamento. Uma citação do delegado da Polícia Civil elogiava o raciocínio rápido e o treinamento excepcional da profissional de segurança que impediu o que poderia ter sido um roubo de centenas de milhares de reais em heranças familiares e presentes de casamento. Sentei na cama, completamente acordada. Agora, essa não era a forma como eu planejara que minha família descobrisse a verdade sobre minha carreira. Por anos, mantivera a ficção de ser só uma guarda de segurança, em parte por ressentimento, em parte por orgulho. Agora aquela cuidadosa decepção havia sido estilhaçada por um vídeo de segurança viral e um dia lento de notícias no Rio. Como se combinado, meu telefone tocou com o toque da minha mãe. Respirei fundo e atendi. Cassandra, você está vendo as notícias? A voz dela tinha um tom unfamiliar, algo entre confusão e choque. Acabei de ver. Sua mãe e eu estamos no restaurante do hotel. Você poderia descer e explicar o que está acontecendo? O restaurante do Copacabana Palace estava agitado com convidados do casamento, aproveitando o brunch pós-celebração. Ao me aproximar da mesa dos meus pais, notei como meu pai estava sentado rigidamente em comum, o jornal aberto, mas não lido. Minha mãe mexia o café distraidamente, sua expressão composta usual, substituída por perplexidade genuína. Deslizei na cadeira vazia em frente a eles, me preparando para a reação. Então meu pai começou, voz cuidadosamente neutra: Elite Guardiões Segurança. Sim, respondi simplesmente, que não é, como nos levaram a acreditar, uma posição de segurança de shopping. Não, não é. Um garçom se aproximou, mas meu pai o dispensou impacientemente. As notícias estão chamando de uma das firmas de segurança mais prestigiadas do país. Disseram que você é consultora sênior que protege diplomatas e executivos. Não havia sentido em minimizar agora. Isso está correto. E você nos deixou acreditar por anos que estava trabalhando em algum emprego de segurança de baixo nível. A mágoa na voz da minha mãe era inesperada, porque vocês deixaram abundantemente claro que, a menos que eu fosse médica ou advogada, minha carreira não valia discutir, disse, mantendo a voz nivelada. Vocês dispensaram o trabalho de segurança como braçal e abaixo do padrão da nossa família. Então parei de tentar fazer vocês entenderem. Meu pai abriu a boca para objetar, depois fechou novamente, perdido por palavras de forma atípica. Antes que pudesse formular uma resposta, minha prima Alexis correu até nossa mesa, telefone na mão. Meu Deus, Cassie, você está em todas as redes sociais. Olhe isso. Ela empurrou o telefone para nós,
mostrando um vídeo do TikTok da minha imobilização que já tinha centenas de milhares de visualizações. A legenda dizia: Dama de honra de dia, especialista em segurança badass de noite, ninja do casamento, rainha da segurança. Toda a família está falando sobre isso. Alexis continuou animada. Tio Roberto diz que você salvou tipo $500.000 em joias e presentes. É verdade? E você realmente protege celebridades e bilionários. Isso é tão legal. Minha mãe parecia que poderia desmaiar. Meu pai encarava o telefone de Alexis assistindo a repetição da filmagem de sua filha, A Decepção, a guarda de segurança neutralizando eficientemente um criminoso notório. Alexis, poderia nos dar 1 minuto? Pedi gentilmente. Ah, claro. Desculpe, disse ela, saindo saltitante para espalhar as notícias a mais parentes. Um silêncio desconfortável caiu sobre nossa mesa. Finalmente meu pai pigarreou. Por que você não nos contou a verdade sobre sua posição? Era a pergunta de R$1 milhão, não era? A que cortava o coração da dinâmica familiar. Tentei no começo, disse cuidadosamente. Tentei explicar que segurança não é só guardas em shoppings, que há níveis de expertise e especialização, assim como em direito ou medicina, mas vocês não estavam interessados em ouvir. Minha mãe teve a graça de parecer envergonhada. Podemos ter sido de mente fechada. Você me apresentou como só uma guarda de segurança para seus colegas no jantar de ensaio, lembrei meu pai. Ontem mesmo você estava envergonhado pela minha carreira. Ele se encolheu ligeiramente. Eu não entendia o que você realmente fazia. Você nunca perguntou. Respondi simplesmente. Nem uma vez nos últimos 5 anos. Você perguntou sobre meu trabalho com interesse genuíno. Você assumiu e eu parei de corrigir. Como se o universo tivesse cronometrado perfeitamente, um alerta de breaking news apareceu na televisão do restaurante. O programa matinal agora entrevistava o delegado sobre a captura de Roberto Silva. Temos tentado pegar a equipe do Silva há meses, o oficial dizia. A consultora de segurança que o prendeu demonstrou habilidade excepcional. A Elite Guardiões é conhecida por contratar apenas os melhores profissionais da área. Ex-forças especiais militares, agentes da PF e especialistas com habilidades únicas. Eles são essencialmente os Navy SEALs da segurança privada. Todas as cabeças no restaurante se viraram para a TV, incluindo as dos meus pais. Observei as expressões deles enquanto a magnitude da minha posição profissional real começava a surgir. Isso é verdade? Minha mãe perguntou baixinho. Você trabalha com ex-agentes da PF e militares. Eu treino eles às vezes, respondi. A admissão parecendo tanto vindicativa quanto exaustiva. Me especializo em proteção discreta e avaliação de ameaças. Os clientes que não posso nomear surpreenderiam vocês. Meu pai me encarava como se me visse pela primeira vez. E seu salário? Benefícios? É claro, essa seria a próxima pergunta dele. Comparável a um associado sênior na sua firma de advocacia, pai. Talvez melhor com atribuições internacionais. O garçom voltou, desta vez com meu irmão Jaime e sua esposa Sofia, a reboque. Jaime me olhava com uma expressão que eu nunca vira dele antes, algo se aproximando de respeito. Cassie, que diabos? Disse ele, puxando uma cadeira. O pai da Sofia ligou hoje de manhã perguntando se minha irmã Ninja poderia consultar sobre segurança para a reunião anual da empresa dele. Achei que ele estava tendo um derrame ou algo até vermos as notícias. Pela próxima hora, enquanto mais membros da família chegavam, me encontrei no centro das atenções pela primeira vez na vida adulta. Minha tia e tio me agradeceram profusamente por salvar o casamento da filha. Primos me bombardearam com perguntas sobre meu trabalho. Até meu irmão, geralmente distante, parecia genuinamente impressionado pela filmagem da minha imobilização. Durante tudo, meus pais permaneceram incomumente quietos, absorvendo essa nova realidade onde sua filha do meio, a Decepção, a que rejeitara o caminho familiar de repente, era aclamada como algo como uma heroína. Enquanto a reunião familiar improvisada começava a se dispersar, meu pai finalmente falou novamente, voz hesitante de forma atípica. Cassandra, nós podemos te dever um pedido de desculpas. Era talvez a primeira vez que eu o ouvia lutar por palavras. Fizemos suposições. Minha mãe adicionou suavemente. Deveríamos ter feito mais perguntas. Não era um reconhecimento completo de como dispensaram minhas escolhas por anos, mas era um começo. A revelação da minha carreira real os forçara a confrontar seus preconceitos,
embora eu soubesse que um vídeo viral não curaria instantaneamente anos de mágoa acumulada. Enquanto nos preparávamos para sair do restaurante, o próprio delegado apareceu, se aproximando da nossa mesa com propósito. "Senhorita Duarte", perguntou, estendendo a mão para mim. "Queria agradecer pessoalmente. Estávamos atrás da equipe do Silva há meses." Sua intervenção foi perfeita de manual. Meu pai observou essa troca, o respeito na voz do oficial inconfundível. Vi algo mudar na expressão dele, talvez o início de uma reavaliação que levara anos para se formar. "Ela é uma Duarte", disse ele de repente, voz carregando aquele orgulho familiar que eu o ouvira usar ao discutir as vitórias jurídicas de Jaime ou as conquistas cirúrgicas de Kátia. "A excelência corre na família." Nossos olhos se encontraram, e pela primeira vez em anos, me senti vista pelo meu pai, não como a filha que o decepcionara, mas como uma profissional que havia excelido no campo escolhido. Não era tudo, mas era algo. Enquanto deixávamos o hotel naquele dia, eu sabia que as dinâmicas familiares haviam mudado irrevogavelmente. A verdade estava exposta, a ficção cuidadosamente mantida estilhaçada. O que se construiria em seu lugar permanecia a ser visto. Mas pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança de que meus pais finalmente entendessem o caminho que eu escolhera. A frenesi da mídia que se seguiu ao incidente do casamento deu à minha família pouca oportunidade de processar as revelações sobre minha carreira em particular. Na segunda de manhã, estações locais do Rio haviam reunido mais detalhes. Eu não era só consultora de segurança, mas uma das principais operadoras da Elite Guardiões, com treinamento especializado que me colocava em uma categoria de elite, mesmo dentro da firma prestigiosa. Uma matéria de perfil na seção de negócios do jornal O Globo se referia a mim como uma das especialistas em segurança mais procuradas da Costa Leste e mencionava algumas das minhas atribuições publicamente conhecidas, incluindo detalhes de proteção para conferências de negócios internacionais e trabalho de consultoria para empresas de tecnologia preocupadas com espionagem industrial. Enquanto eu conseguira manter a maioria do meu trabalho de alto perfil confidencial, informações suficientes emergiram para pintar um quadro dramaticamente diferente da imagem de guarda de shopping que minha família mantivera por anos. Eu havia voltado ao meu apartamento no domingo à noite, esperando um breve respiro do drama familiar antes de voltar ao trabalho na terça. Quando a campainha tocou na segunda à tarde, não fiquei totalmente surpresa ao encontrar meu pai parado no corredor, sua postura confiante usual ligeiramente diminuída. "Posso entrar?" perguntou formalmente, como se visitasse a casa de uma estranha. Dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Meu apartamento, que eu nunca convidara meus pais a visitar depois que dispensaram meu primeiro estúdio como abaixo dos padrões familiares, era um espaçoso de 2 quartos em um dos bairros mais caros do Rio. Os móveis eram minimalistas, mas de alta qualidade. As obras de arte eram peças originais que eu colecionara durante atribuições internacionais. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas. Meu pai absorveu tudo, sua expressão ilegível. "Isso não é o que eu esperava." "O que você esperava, pai? Achou que eu moraria em algum dormitório de guarda de segurança?" Ele se encolheu ligeiramente com a borda na minha voz. "Suponho que mereça isso." Gesticulei para ele sentar no sofá de couro enquanto eu tomava a poltrona oposta. Um silêncio desconfortável se estendeu entre nós até que ele finalmente falou. Sua mãe queria vir também, mas teve uma cirurgia de emergência. Ela manda. Bem, não tenho certeza do que exatamente ela manda. Nós dois ainda estamos processando. Isso faz 3 de nós, respondi uniformemente. Meu pai passou a mão pelo cabelo prateado, um gesto raro de incerteza de um homem que se orgulhava de sempre saber exatamente o que dizer. Tenho lido sobre a Elite Guardiões desde ontem. Lista de clientes, reputação na indústria de segurança. É impressionante. Sim, é. Por que você não nos contou? Ele perguntou, a pergunta explodindo com emoção surpreendente. Todos esses anos, achamos que você estava trabalhando em algum emprego de segurança sem futuro, mal se sustentando. Nós nos preocupávamos com você. Não pude evitar a risada amarga que escapou. Preocupados? É assim que você chama? Vocês menosprezaram minha escolha de carreira em todas as oportunidades. Deixaram claro que achavam que eu estava desperdiçando meu potencial. Vocês me apresentaram aos colegas como só uma guarda de segurança com aquele tom que dizia tudo sobre como realmente se sentiam.
Nós não entendíamos porque você nunca tentou nos fazer entender, interrompi. Anos de frustração suprimida finalmente encontrando voz. Nenhuma vez você perguntou sobre meu treinamento, minhas responsabilidades, minhas conquistas. Você decidiu que trabalho de segurança era abaixo da nossa família e pronto. Meu pai pareceu genuinamente atordoado pela minha explosão. Na nossa família, emoções eram mantidas cuidadosamente controladas. Desacordos tratados com precisão fria, em vez de sentimento cru. Você está certa, disse ele finalmente. A admissão claramente difícil para ele. Fizemos suposições baseadas nos nossos próprios vieses. Seus vieses, corrigi. Sua definição estreita de sucesso. Ele acenou lentamente. Talvez você também tenha mantido a verdade de nós deliberadamente. O artigo do Globo mencionou que você está na Elite Guardiões há 4 anos. 4 anos deixando-nos acreditar em algo que não era verdade. Era um ponto justo e um que eu evitara confrontar dentro de mim mesma. Meu próprio orgulho e ressentimento haviam desempenhado um papel em manter a decepção. No começo tentei explicar, disse mais baixinho. Mas você e mamãe deixaram claro que não estavam interessados em entender segurança como uma profissão legítima. Depois de um tempo, ficou mais fácil deixar vocês acreditarem no que queriam acreditar. E sim, parte de mim queria provar que eu poderia ter sucesso sem a aprovação ou compreensão de vocês. Meu pai olhou para a vista da lagoa por um longo momento. Sempre pensei que Jaime e Catarina seguiram nosso caminho porque viram seu valor. Nunca me ocorreu que eles poderiam ter feito isso porque temiam nossa desaprovação. A percepção me surpreendeu. Era mais autoconhecimento do que eu já ouvira do meu pai. Você acha que eles teriam escolhido diferente sem essa pressão? Perguntei. Não sei, admitiu. Eles parecem felizes nas carreiras. Mas agora me pergunto se eu dei espaço suficiente para qualquer um de vocês encontrar seus próprios caminhos. Sentamos em silêncio por um momento, o peso de anos de mal-entendido pendurado entre nós. Sua mãe e eu construímos nossas vidas em torno de certos princípios, continuou eventualmente. Conquista, status, dar continuidade a tradições familiares. Achávamos que estávamos dando vantagens aos nossos filhos, guiando-os para caminhos que entendíamos. Há muitos caminhos para uma vida bem-sucedida, pai. Muitas formas de fazer contribuições significativas. Claramente, disse ele, gesticulando ao redor do meu apartamento. O artigo do Globo mencionou que seu salário inicial provavelmente está na casa das centenas de milhares. Não pude evitar sorrir. Algumas coisas nunca mudam. Meu pai sempre veria sucesso financeiro como medida primária de valor. É isso que mais importa para você? Que eu ganhe bem. Ele teve a graça de parecer envergonhado. Não, é claro que não. Mas não vou fingir que não importa nada. Que pai não quer que o filho seja financeiramente seguro? Tenho sido financeiramente independente desde os 25 anos, pai. Só nunca senti necessidade de provar isso para vocês. Outro silêncio caiu entre nós, menos tenso que antes, mas ainda carregado de pensamentos não ditos. Sua imobilização daquele ladrão foi impressionante, meu pai disse finalmente. O policial disse que sua técnica foi perfeita de manual. Tive excelente treinamento. Claramente, hesitou antes de adicionar. Estou orgulhoso do que você fez no casamento, protegendo a família daquele jeito. As palavras que esperei anos para ouvir, estou orgulhoso, finalmente ditas. Mas a vitória parecia oca de alguma forma. Ele estava orgulhoso de mim ou só de uma ação que havia sido publicamente validada por outros? Você estaria orgulhoso se tivesse passado despercebido? Perguntei. Se não houvesse história na notícia, nenhum vídeo viral, você estaria orgulhoso de só uma guarda de segurança, então? A pergunta pairou no ar, desconfortável, mas necessária. Gostaria de pensar que sim, disse ele após uma longa pausa, mas honestamente não sei. Passei a vida valorizando certos tipos de conquista, certos tipos de reconhecimento. Não tenho certeza se sei julgar sucesso por outras métricas. Sua honestidade pelo menos era refrescante. Gostaria de entender melhor, continuou, me surpreendendo novamente. O que você realmente faz, seu treinamento, seu trabalho, se estiver disposta a contar. Era um ramo de oliveira, por menor que fosse. Antes que pudesse responder, meu telefone tocou. Toque de Jaime. Se importa se eu atender? Meu pai acenou e atendi. Cassie. Jaime soava hesitante de forma atípica.
Está livre para jantar hoje à noite? Gostaria de conversar com você sobre... Bem, tudo, eu acho. Depois de marcar para encontrar Jaime mais tarde, voltei à conversa com meu pai. Na hora seguinte, expliquei meu trabalho em termos que ele conseguia entender. Os paralelos entre avaliação de risco de segurança e estratégia de caso jurídico, a hierarquia profissional na Elite Guardiões, o treinamento especializado que eu havia passado. Ele escutou mais atentamente do que nunca antes, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno em vez de julgamento. Não foi uma reconciliação completa, mas era o começo de um novo entendimento. Ao se preparar para sair, ele parou na porta. Sua mãe gostaria que você viesse jantar no domingo. Katia estará lá também. Acho que todos temos algumas coisas para colocar em dia. Verei minha agenda, prometi, ainda não pronta para me comprometer totalmente. Depois que ele saiu, fiquei na janela, observando sua figura familiar descer a rua em direção à garagem, ainda ereto e proposital, o advogado até o núcleo. Mas algo havia mudado, por menor que fosse, no nosso relacionamento. A verdade, tão longa e enterrada sob suposições e orgulho de ambos os lados, finalmente criara uma abertura para algo novo crescer. Naquela noite, o jantar com Jaime se provou surpreendentemente catártico. Meu irmão mais velho sempre próprio, cujo caminho se alinhara tão perfeitamente com as expectativas do nosso pai, pediu um uísque puro e admitiu coisas que eu nunca esperara ouvir. Sempre fui um pouco invejoso de você, Cassie, confessou, o álcool talvez afrouxando sua reserva usual. Sua coragem de escolher seu próprio caminho. Às vezes me pergunto se me tornei advogado porque queria ou porque era o caminho de menor resistência. Você gosta do seu trabalho? Perguntei. Ele considerou seriamente. Na maioria dos dias. Mas há momentos em que me pergunto sobre a estrada não tomada. Eu queria estudar arquitetura na faculdade. Você sabia disso? Eu não sabia. Jaime e eu nunca fôramos próximos o suficiente para esse tipo de confidência. Papai me dissuadiu. Disse que era instável demais, muito dependente de flutuações econômicas. Ele não estava errado, mas ainda. Não é tarde demais, sugeri. Você ainda poderia explorar esse interesse. Jaime sorriu com arrependimento. 2 filhos. Hipoteca. Trilha para a sociedade. Fica mais difícil mudar de direção. É por isso que o que você fez foi corajoso. Você escolheu seu caminho cedo e se manteve apesar da pressão familiar. Suas palavras me fizeram ver minha própria jornada diferente. O que eu enquadrara como teimosia desafiadora, ele via como coragem. Nas semanas seguintes, membros da família me procuraram um a um. Minha mãe ligou com perguntas técnicas sobre meu treinamento de segurança, sua mente de cirurgiã interessada nas técnicas físicas que eu empregara. Katia mandou parabéns e um pedido para ouvir a história real quando não estivesse em plantão hospitalar. Até parentes estendidos, tias, tios, primos que antes me olhavam com desinteresse benigno, de repente acharam minha carreira fascinante. A atenção era lisonjeira, mas também desconfortável. Eu não escolhera trabalho de segurança para impressionar ninguém. Escolhera porque se alinhava com minhas habilidades e interesses naturais. Que a escolha agora houvesse sido externamente validada por atenção da mídia e aprovação familiar parecia quase irrelevante para a satisfação que eu sempre encontrara no trabalho em si. O jantar familiar de domingo chegou com atenção que eu não sentira desde feriados da faculdade. Minha mãe preparara minha refeição favorita, um detalhe que dizia volumes sobre sua tentativa de reconciliação. Katia chegou atrasada do plantão hospitalar, olheiras, mas genuinamente feliz em me ver. Então minha mãe começou enquanto nos sentávamos ao redor da mesa de jantar formal que hospedara tantos jantares familiares tensos. Conte mais sobre essa empresa Elite Guardiões. O artigo do Globo mencionou que eles são muito seletivos na contratação. São, confirmei. Eles recrutam principalmente de militares, forças especiais, PF, ABIN. Eu fui uma contratação incomum porque vim de segurança corporativa. Mas viram algo em você, meu pai adicionou, me surpreendendo com o que soava quase como orgulho. Minhas habilidades de avaliação de ameaças testaram no percentil superior. Expliquei. Tenho um talento para identificar anomalias comportamentais, padrões que não se encaixam, como notar os ladrões no casamento. Katia interveio. Exatamente. A maioria das pessoas vê o que espera ver. Sou treinada para notar o que não pertence.
É perigoso? Minha mãe perguntou, sua compostura de cirurgiã escorregando para revelar preocupação maternal. Pode ser, admiti, mas somos muito bem treinados para gerenciamento de riscos. A conversa continuou, mais aberta e genuína do que qualquer discussão familiar que eu conseguia lembrar. Meu pai perguntou sobre minhas atribuições internacionais. Kátia estava curiosa sobre os aspectos de treinamento físico. E minha mãe, sempre prática, perguntou sobre plano de saúde e benefícios de aposentadoria. Enquanto a sobremesa era servida, meu pai pigarreou do jeito que sempre fazia antes de fazer uma proclamação importante. Eu te devo um pedido de desculpas, Cassandra, disse formalmente. Passei anos dispensando sua escolha de carreira sem fazer esforço para entendê-la. Isso foi míope da minha parte. Vindo do meu pai, era equivalente a se jogar aos meus pés, implorando perdão. O Tomás Duarte, com quem cresci, raramente admitia erro de qualquer tipo. Nós dois te devemos um pedido de desculpas, minha mãe adicionou. Deveríamos ter confiado mais no seu julgamento. Deveríamos ter confiado em todos vocês mais, meu pai emendou, olhando para Jaime e Kátia. Talvez focar menos no que queríamos para vocês e mais no que vocês queriam para si mesmos. A admissão pairou no ar, significativa além do contexto imediato da minha carreira de segurança. Era um reconhecimento de uma filosofia parental que moldara todas as nossas vidas, para melhor ou pior. Aprecio isso, disse cuidadosamente, mas quero ser clara sobre algo. Não preciso da aprovação de vocês para minhas escolhas de carreira. Tenho confiança no meu caminho há anos. O que doeu não foi que vocês não aprovassem, foi que vocês não me respeitavam o suficiente para tentar entender. Meu pai acenou lentamente, absorvendo a distinção. Isso é justo e merecido. Então, para onde vamos daqui? Kátia perguntou praticamente. Para frente, espero, respondi, com mais honestidade e menos suposições de todos os lados. Enquanto terminávamos a sobremesa e nos mudávamos para a sala de estar para café, notei meu pai demorando perto das fotos familiares exibidas na lareira. Ele pegou uma que eu não vira antes. Eu em uniforme da Elite Guardiões, em um evento corporativo, claramente recortada de um artigo de revista. Encontrei isso online ontem, explicou. Achei que pertencia à coleção familiar. Era um gesto pequeno, mas significativo. Minha identidade profissional finalmente reconhecida como parte da narrativa familiar. A noite terminou com planos tentativos para jantares familiares mais regulares e um abraço genuíno, embora desajeitado, do meu pai ao sair. Os anos de mal-entendido não podiam ser apagados em uma única noite, mas a base para um novo relacionamento havia sido colocada. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre como a validação externa finalmente forçara minha família a me ver claramente, mas a vitória real não estava no respeito recém-descoberto deles. Estava no conhecimento de que eu nunca precisara dele para ter certeza do meu próprio caminho. 3 meses após o incidente do casamento, o breve outono do Rio havia dado lugar ao primeiro frio do inverno. A atenção da mídia havia diminuído. Meu momento viral relegado a referências ocasionais de "lembra quando?", de clientes que me reconheciam. A vida havia largamente voltado ao normal, embora normal agora incluísse uma dinâmica familiar significativamente alterada. Eu estava na cozinha dos meus pais, ajudando minha mãe a preparar para o jantar de domingo. Agora uma tradição mensal, em vez do raro evento cheio de tensão que fora uma vez. Pela porta, eu conseguia ver meu pai e Jaime discutindo algo com bebidas na sala de estar. Suas posturas relaxadas de uma forma que teria sido impensável em reuniões familiares do passado. Kátia ligou, minha mãe disse, verificando algo no forno. Está atrasada de novo. Emergência hospitalar. É claro, respondi, continuando a picar vegetais para a salada. Algumas coisas nunca mudam. Minha mãe olhou para mim, um pequeno sorriso brincando nos lábios. E algumas coisas mudam. Nunca pensei que te veria ajudando voluntariamente na cozinha. Nunca pensei que seria convidada de volta depois de escolher a carreira errada. Contra-argumentei, mas sem a amargura que teria colorido tal comentário 3 meses atrás. As mãos da minha mãe pararam no balcão. Cometemos erros, Cassie. Erros sérios. Eu sei, mãe. Eu também. Pausei no picar. Eu poderia ter sido mais aberta, menos defensiva. Orgulho corre na família, parece. Ela acenou pensativamente. Seu pai tem lido livros sobre Elite Guardiões e operações de segurança privada.
Você sabia disso? Eu não sabia. E a informação me tocou inesperadamente. Sério. Ele encomendou no dia seguinte ao casamento. Ele está tentando, Cassie. Nós dois estamos. O esforço não estava só do lado deles. Eu estivera fazendo minhas próprias tentativas para pontear a lacuna, compartilhando mais detalhes sobre meu trabalho quando apropriado, fazendo perguntas genuínas sobre as carreiras deles, sem a borda defensiva que caracterizara nossas interações por anos. A campainha tocou, e minha mãe limpou as mãos em uma toalha. Deve ser Kátia. Poderia atender enquanto termino aqui. Abri a porta da frente e encontrei não só Kátia, mas também seu novo namorado, Marcos, e minha sobrinha adolescente, Lívia, filha de 14 anos de Jaime, que recentemente tomara o hábito de me seguir com admiração descarada. Tia Cassie, Lívia exclamou, me dando um abraço que quase me derrubou para trás. Tirei A na minha apresentação de carreira sobre você. Sobre mim? Ecoei, surpresa. Era para ser sobre alguém com carreira em comum, Lívia explicou enquanto entravam. Todas as outras meninas fizeram de estilistas ou veterinárias, mas eu fiz consultora de segurança de alto nível e usei você como exemplo. Minha professora não acreditou em algumas partes até eu mostrar o vídeo das notícias. Jaime apareceu da sala de estar, cumprimentando a filha com um abraço. Ela tem falado sobre essa apresentação há semanas. Aparentemente, tia Cassie é muito mais legal que o pai chato advogado. Não havia ressentimento no tom dele, apenas aceitação bem-humorada de que talvez a hierarquia familiar de carreiras impressionantes estivesse mudando. O jantar daquela noite foi mais animado que qualquer refeição familiar que eu conseguia lembrar. O namorado de Kátia, Marcos, um enfermeiro pediátrico com riso contagiante, trouxe uma nova energia para as reuniões tradicionalmente formais dos Duarte. Meu pai, que antes sutilmente interrogaria qualquer recém-chegado sobre pedigree educacional e perspectivas de carreira, em vez disso escutava com interesse genuíno as histórias de Marcos sobre vida hospitalar. Então, Cassie, meu pai disse durante uma pausa na conversa, conte sobre essa nova atribuição que você mencionou, algo sobre uma conferência de tecnologia. 3 meses atrás, tal pergunta teria sido impensável, não porque meu pai não a faria, mas porque eu não mencionaria minhas atribuições. É uma grande cúpula de tecnologia em São Paulo no mês que vem, expliquei. Vários CEOs de alto perfil com algumas preocupações sérias de segurança. Estou liderando a equipe avançada. Isso parece fascinante, meu pai disse. E o notável era que ele parecia genuinamente dizer: é semelhante ao trabalho de proteção diplomática que você fez em Genebra no ano passado? O fato de ele lembrar detalhes sobre minhas atribuições anteriores, informações que eu compartilhara cautelosamente em jantares familiares recentes, era em si um sinal de quanto havia mudado. Protocolos semelhantes, mas matrizes de avaliação de ameaças diferentes, respondi, me encontrando naturalmente mudando para os aspectos técnicos do meu trabalho. Segurança corporativa envolve mais preocupações de espionagem industrial, menos ameaças políticas. Meu pai acenou pensativamente. Imagino que haja sobreposição com alguns dos casos de propriedade intelectual que lidamos na firma. Absolutamente. Na verdade, consultei em um caso no ano passado, onde segredos comerciais de um cliente foram comprometidos por fraquezas de segurança física em vez de violações cibernéticas. Continuamos discutindo a interseção de preocupações jurídicas e de segurança, uma conversa que teria sido impossível meses atrás. Não porque eu não pudesse participar de tal discussão, mas porque nenhum de nós reconheceria a expertise do outro como valiosa ou relevante. Depois do jantar, enquanto Jaime e Kátia limpavam a mesa, outra mudança nas dinâmicas familiares, onde tarefas agora eram compartilhadas em vez de delegadas por linhas de gênero tradicionais, minha sobrinha Lívia me encurralou no sofá. Posso te perguntar algo, tia Cassie? Disse ela, voz incomumente séria para uma adolescente. É sobre minha apresentação do dia de carreiras. É claro. Ela olhou em direção à cozinha, garantindo que tivéssemos um momento de privacidade. Minha professora perguntou por que escolhi você como assunto em vez do vovô ou do papai, já que eles têm carreiras mais estabelecidas. Aspas no ar deixavam clara a opinião dela sobre essa avaliação. Eu disse a ela que foi porque você seguiu seu próprio caminho mesmo quando todo mundo achava que você estava errada. Foi realmente o que aconteceu. A pergunta, feita com a simplicidade franca de uma adolescente, me pegou desprevenida com sua percepção.
Isso é uma grande parte, admiti. Escolhi uma carreira que parecia certa para mim mesmo, que não fosse o que se esperava. Foi assustador ir contra o que todo mundo queria? Considerei cuidadosamente, querendo dar uma resposta honesta. Às vezes havia momentos em que duvidava de mim mesma. Me perguntava se estava cometendo um erro. Não é fácil ser a decepção da família. Mas você não era realmente uma decepção, Lívia protestou. Você era bem-sucedida o tempo todo. Eles só não conseguiam ver. Isso é verdade. Mas o que importa é que eu sabia meu próprio valor, mesmo quando os outros não reconheciam. Essa é a parte difícil. Acreditar em si mesma quando ninguém mais parece. Lívia acenou solenemente. Quero estudar ciências ambientais. Papai fica falando de programas de direito, mas não acho que seja para mim. A confiança que ela depositava em mim, compartilhando dúvidas que claramente não expressara ao pai, parecia significativa. Seu pai pode te surpreender, sugeri gentilmente. Acho que nossa família está aprendendo que sucesso pode parecer diferente para pessoas diferentes. Nossa conversa foi interrompida quando meu pai entrou na sala, seguido por um colega que aparentemente convidara para drinks depois do jantar, um advogado mais velho, que eu vagamente reconhecia de eventos anteriores da firma. Ricardo, gostaria que conhecesse minha filha, meu pai disse, mão descansando brevemente no meu ombro. Cassandra Duarte, consultora sênior na Elite Guardiões. Ela se especializa em avaliação de ameaças e serviços de proteção de alto nível. A apresentação, tão diferente do desdenhoso, ela é só uma guarda de segurança que iniciara toda essa jornada. Não foi entregue com embaraço ou qualificação, mas com o mesmo orgulho que ele sempre usara ao apresentar Jaime ou Katia. Ah, sim, Ricardo respondeu, estendendo a mão. Tomás tem me contado sobre seu trabalho. Credenciais bastante impressionantes. Na verdade, temos considerado a Elite Guardiões para a segurança da Conferência Internacional da nossa firma no ano que vem. Enquanto discutíamos as necessidades potenciais de segurança do evento da firma de advocacia dele, captei meu pai nos observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Não exatamente orgulho, não exatamente arrependimento, mas talvez uma mistura complexa de ambos. Mais tarde, enquanto convidados partiam e membros da família se preparavam para ir embora, meu pai me puxou de lado no escritório de casa, o santuário onde ele uma vez me aconselhara contra minhas ambições de carreira de segurança. Estive querendo te dar algo, disse ele, abrindo uma gaveta da mesa. Retirou uma pequena caixa e me entregou. Dentro havia um porta-cartões de visitas elegante em prata polida. Gravado na superfície estava meu nome e Elite Guardiões Segurança. Mandei fazer depois do casamento, explicou. Pensei bem, todo profissional deveria ter cartões de visita adequados. O presente não era extravagante, mas do meu pai, um homem que dava enorme significância a aparatos profissionais, representava algo profundo, reconhecimento da minha identidade profissional em seus próprios termos. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que ele entenderia as camadas de significado por trás daquelas duas palavras. Eu estava errado, Cassandra, disse ele baixinho, não só sobre sua carreira, mas sobre o que sucesso realmente significa. Eu media em termos tão estreitos, diplomas, títulos, o tipo certo de profissão. Perdi de ver que o verdadeiro sucesso é excelência em qualquer caminho que você escolha. A admissão, vinda de um homem que raramente reconhecia erro, parecia monumental. Não podemos mudar o passado, respondi, mas estou feliz que estamos encontrando um caminho melhor para a frente. Ele acenou, sua eloquência usual, aparentemente abandonada. Após um momento adicionou, estou orgulhoso de você, Cassandra. Não porque você é de repente reconhecida, ou porque seu emprego se revela prestigioso afinal. Estou orgulhoso da sua convicção, da sua certeza no seu próprio caminho. Isso é algo que eu deveria ter valorizado o tempo todo. As palavras que esperei anos para ouvir não só estou orgulhoso, mas um reconhecimento da minha bússola interna, em vez de validação externa, preencheram um espaço dentro de mim que eu não percebera que ainda estava vazio. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada dos últimos 3 meses. O incidente do casamento forçara um confronto que talvez estivesse muito atrasado, trazendo à luz mal-entendidos e vieses de todos os lados. A validação externa da minha carreira abrira uma porta,
Mas a cura real viera através das conversas que se seguiram, as trocas difíceis e honestas que permitiram que minha família me visse claramente e, talvez mais importante, permitiram que eu os visse como humanos falhos e bem-intencionados em vez de apenas os juízes das minhas escolhas de vida. A dolorosa ironia não me escapou de que, depois de anos ressentindo a fixação da minha família em validação externa, precisara precisamente desse tipo de reconhecimento público para romper nossos impasses. Mas talvez isso fosse simplesmente natureza humana. Às vezes precisamos ser sacudidos dos nossos padrões estabelecidos antes de conseguirmos ver além deles. No final, a lição não foi que eu precisava da aprovação da minha família ou que eles precisavam reconhecer meu sucesso profissional. Foi que entendimento genuíno exige abertura de todos os lados, uma disposição para explicar sem defensividade, para escutar sem preconceito, para reconhecer que nossos caminhos diferentes podem todos levar a vidas significativas. Enquanto estacionava na garagem do meu prédio, meu telefone apitou com uma mensagem de Lívia. Obrigada por conversar hoje. Contei ao papai sobre ciências ambientais. Ele disse que vamos pesquisar programas juntos neste fim de semana. Você estava certa. Sorri, pensando em como padrões familiares podem mudar, como expectativas rígidas podem amolecer, como pontes podem ser construídas através até das divisões mais profundas. Às vezes leva um momento dramático, uma crise no dia do casamento, um vídeo viral, uma revelação pública para catalisar essa mudança. Mas o trabalho real acontece nos momentos quietos que seguem em cozinhas e salas de estar e conversas honestas. A guarda de segurança e o advogado, a cirurgiã e a cientista ambiental em treinamento. Estávamos todos encontrando nosso caminho para um novo entendimento de família, de sucesso, do que significa realmente ver e apoiar uns aos outros. E isso talvez fosse a segurança mais importante de todas. Você já teve um momento em que sua família ou amigos finalmente te viram por quem você realmente é? Ou já experimentou ser mal entendido por aqueles mais próximos a você? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Não esqueça de dar like neste vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias sobre relacionamentos familiares, crescimento pessoal e encontrar seu próprio caminho. Compartilhe este vídeo com alguém que pode precisar ouvir que está tudo bem seguir sua própria jornada, mesmo quando os outros não entendem no começo. Obrigada por se juntar a mim nesta história profundamente pessoal e vejo você no próximo.